Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do conjunto dos números reais. Vocês viram na aula anterior que a gente falou que o conjunto dos números reais ele é composto pelo conjunto dos números racionais e o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Ele é um conjunto infinito e compostos por números positivos. Temos também o conjunto dos números inteiros, que também está contido no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Ele é um conjunto infinito e ele possui números tanto positivos como negativos. E dentro do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, nós temos números representados em formas de fração e números decimais. Ou seja, o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros ele está contido no conjunto dos números racionais. Logo após, nós temos também, que fazem parte do conjunto dos números reais, nós temos o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto ele é representado pela letra I, ele é composto por raízes não exatas, e dízimas não periódicas, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, como eu mencionei anteriormente, o conjunto dos números reais, ele é composto pelos números racionais, que podem ser representados por dízimas finitas ou infinitas periódicas. Ele é composto pelo conjunto dos números irracionais, que podem ser representados por dízimas infinitas não periódicas, Olha só. Então, trouxe aqui alguns exemplos para a gente ir relembrando que a gente viu. Então, nós temos dos números indicados, vamos mencionar aqui, identificar quais são racionais e quais são irracionais. Então, na letra A nós temos menos 7/5. Menos 7/5, quando a gente efetuar a divisão de menos 7 dividido por 5, nós iremos encontrar menos 1,4. Então, nós temos uma dízima finita. Se é uma dízima finita, nós temos um número racional. Na letra B, nós temos 1/8. Se efetuarmos a divisão, iremos encontrar 0,125. Então, nós temos uma dízima finita. Então, nós temos um número racional. Nós temos também aqui menos 17/9, Então, se a gente efetuar a divisão, nós iremos encontrar menos 1, o 8 vai estar repetindo constantemente. O 8 é o meu período. Então, uma dízima infinita periódica. Então, é um número racional. Temos também 57/11. Novamente, a gente efetua a divisão. Iremos encontrar o quê? 5,18. 18 é o meu período. Então, é uma dízima, o quê? Infinita periódica. Então, é um número racional. Olha só, na letra E a gente tem raiz de 13. Se nós formos buscar a raiz de 13, nós iremos encontrar o quê? 3,60551275. Então, é uma dízima infinita não periódica. Então, é um número irracional. Lembrando, os números irracionais são os números que, após a vírgula, ele não possui um período, tá bom? Então, olha, observando aqui esse esquemazinho que eu fiz para vocês, as dízimas, nós temos as dízimas finitas, e as dízimas infinitas. Então, nas dízimas infinitas, nós podemos observar que elas podem ser periódicas e não periódicas. Quando ela é periódica, nós temos números racionais. Quando elas não são periódicas, nós temos os números irracionais. Então, a junção desses dois conjuntos, os números racionais com os irracionais, nós vamos ter os números reais, tudo bem? Trouxe uma tabelinha só para vocês ir observando e ficar craque na identificação do conjunto dos números reais. Nós temos, exemplos. 2, utilizar minha canetinha aqui para facilitar. 2 pertence aos reais? Sim, 2 faz parte do conjunto dos números naturais. Menos 5 pertence aos reais? Pertence, porque menos 5 faz parte do conjunto dos números inteiros. 3/4 pertence aos reais? Pertence, ele faz parte dos números racionais. 2,03003 pertence aos reais? Pertence. Menos 1,6, ele pertence aos reais? Pertence. Pi pertence aos reais? Pertence, que faz parte do conjunto dos números irracionais. 1,5 pertence aos reais.
Menos raiz de 3 pertence aos reais, ó, 0,48 pertence. Raiz de 10 pertence. 1,66 pertence. E 2,133 pertence aos reais, tá bom? Trouxe aqui também, ó, a representação dos números reais em forma de reta numérica, né? Então, olha só aqui. Em uma reta numérica, né, podem ser, né, representados todos os números racionais e irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números racionais, ó. A nossa retinha aqui, ó, 0, aqui nós temos os números positivos, ó, e para cá nós temos os números negativos, ó. O 0 marcando, ó, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Raiz de 2 equivale a quê? Aproximadamente 1,41. Então, fica bem aqui, né? 1,41, ó, bem aqui. Pi equivale a quanto? Aproximadamente 3,14. Aqui. Menos, ó, observem, ó, menos raiz de 2 vai dar o quê? Menos 1,41. Bem por aqui a gente pode marcar, né? E menos pi é menos 3,14, tá bom? Então, na figura, né, está desenhada uma reta numérica. Identifique na forma de dízimo e da fração a abscissa dos pontos na reta. Vamos observar aqui, ó. Menos 9 dividido por 2, nós vamos encontrar o quê? De menos 4,5. Como é que eu vou posicionar menos 4,5? Ó, meu zero não está aqui. Então, para cá, nós temos os números, na nossa esquerda, nós temos os números negativos. Então, 0. E iremos ter o quê? Ó? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não é menos 4,5? Então, posicionamos bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Menos 4,5. Ou então, vocês podem representar também menos 9,5, tá bom? Temos outro exemplozinho aqui. Menos 3. Tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Colocamos bem aqui, ó. Menos 3, tá vendo? Para vocês ficando craque na representação da reta. 16 quintos. Eu faço o quê? Eu divido 16 por 5. O que eu vou encontrar? 3,2. Então, 3,2 positivo. Então, tá aqui, ó. Agora eu pus positivo. Nós temos 0, ó. 1, 2, 3, né? Então, bem aqui, ó. 3,2. Ou vocês podem colocar a fração também. 16 quintos. Não tem problema, tá bom? E nós vamos ter o quê? 5. 5 a gente pode colocar aqui, ó. Não foi como eu mencionei para vocês, ó. Os positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá bom? Vocês ficarem claros. Aí temos também outros números aqui para vocês posicionar, ó. Menos 25 centavos. Se vocês dividirem menos 25 centavos, vocês vão encontrar o quê? Menos 1,5. Menos 1,5 também vou encontrar o quê? 0,5. Então, posicione bem aqui, ó. Menos 1,5. Que é a mesma cor que 0,5. Não repara a letra da professora. E nós temos também um meio positivo. Onde é que a gente vai posicionar um meio positivo, pessoal? Bem aqui, ó. Não é positivo, ó. Aqui, ó. 0,5 ou 1,5, tá bom? Aí a gente tem o quê? 15 quintos, que vai dar o quê? 3, ó. Aqui no tal positivo, 0, 1, 2, 3, tá vendo? Ó, 3. Bem aqui. Bom, pessoal? E menos 2 oitavos vai dar o quê? 1 quarto. Menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto é bem aqui também, quando vocês dividirem, tá bom? Ó, eu tô sem espaço para colocar, mas é bem aqui, tá bom? Então, nós temos aqui a representação na reta, né? Então, ou seja, a cada número real correspondente um ponto na reta e a cada ponto da reta real corresponde um número real, ou seja, a abscissa do ponto. Aí diz o seguinte, represente, né, na reta o número irracional raiz de 2. Olha só, raiz de 2, como é que a gente vai calcular a raiz de 2, né? O que? A raiz de 2 vai ser o que? 1 ao quadrado, né? Ó, nós temos o nosso triângulozinho aqui representando e o que a gente está buscando, né? Bem aqui, que vai ser, ó, nós temos um lado aqui que equivale a 1 e outro lado equivale a 1. Então, raiz, ó, a incógnitazinha é igual a quê? A 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, nossa incógnitazinha, 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 1, 2, que vai ser o quê? A raiz de 2. Então, o comprimento vai ser o quê? Vai ser um número positivo.
E como é que a gente representa essa raiz de 2 na reta real, né? Que a gente sabe que a raiz de 2 ela é aproximadamente o quê? 1,41, né? Então, estamos construindo aqui nossa retinha, os números positivos na direita e os números negativos na esquerda. Vocês estão vendo, ó? Então, nós colocamos bem aqui o nosso triângulozinho. Olha só como estou construindo para vocês. O que a gente pode ver, ó? Com o compasso, né? O que vocês vão fazer, ó? Transfere o comprimento da raiz de 2 para a reta real, olha só. Eu disse para vocês que era 1,41, aqui tá 1, né? Então, ele é mais ou menos bem aqui, ó, quando vocês for medir. 1,41, aí vocês marcam com o compasso, né? Vocês vão transferir esse comprimento da raiz de 2. E nós temos aqui o nosso triângulo formado, tá bom? Essa é a maneira de vocês fazerem, né, a representação na reta, tá bom? Então, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, né? Exceto a divisão por zero, bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número positivo e encontramos números reais. Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, ela não representa o número real, pois não existe número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número negativo. Aí vamos fazer uma prática para vocês compreenderem um pouco. Calcular valores aproximados até a segunda casa decimal, né, de raiz de 3 mais raiz de 5. Não é somar 3 mais 5 que dá 8, que vai dar raiz de 8 não, tá bom? Vamos ver como é que a gente vai calcular a raiz de 3 mais raiz de 5. Primeiramente, vocês vão buscar os quadrados perfeitos. Vamos fazer de um por um. Primeiro, raiz de 3. Raiz de 3 ela está entre os quadrados perfeitos de quê? De 1, que 1 ao quadrado dá 1, e de 2, que de 2 ao quadrado dá 4. Então, vamos pensar no menor, 1. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1,1 ao quadrado. Começa logo daí. Quando eu faço 1,1 ao quadrado, gente, é a mesma coisa que vocês faziam assim, ó. 1,1 vezes 1,1, tá vendo? Quando vocês fizerem isso, ó, 1 e 1, tá vendo? Só fazendo aqui para vocês terem mais ou menos uma ideiazinha, ó. 1 mais 1 dá 2 e 1, né? Aí dá o quê? 1,21, tá bom? Então, posso ir adiante? Posso, que 1,121 tá bem longe, né? Bem distante de 3. Aí eu faço 1,2 ao quadrado, que eu vou encontrar 1,44. 1,3 ao quadrado, que eu encontro 1,69. Vou tentando as minhas possibilidades até chegar bem próximo do 3, tá bom? 1,4 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1,4 vezes 1,4, dá 1,96, ó, e assim eu vou, 1,5, 1,6, 1,7, quando eu faço 1,7 vezes 1,7, eu encontro, ó, 2,89. Vamos para 1,8, 1,8 ao quadrado vai dar 3,24, opa, passou. Então, o que eu observo? Que a minha raiz de 3, ela vai estar entre 1,7, né? Só que o meu problema, ele diz o quê? Até 2 casas decimais. Então, eu só tenho uma. Então, vou novamente, ó, 1,7, acrescento 1. Então, 1,71 ao quadrado, que é a mesma coisa de você fazer, ó, 1,71 vezes 1,71. Quando você efetuar essa multiplicação, você vai encontrar 2,9241, tá bom? Posso ir adiante? Posso. 1,72 dá 2,9584. 1,73, 2,9929. 1,74, 3,02. Opa, passou. Então, vai ser o quê, ó? 1, né? 0,73, né? Aproximado, né? Que se eu fosse tentar outra casa, 1,73, acrescentasse um 1, ia dar bem mais aproximado. Só que o meu problema está pedindo só 2 casas após a vírgula. Então, raiz de 3 vai dar o quê, ó? Aproximadamente 1,73. Da mesma maneira eu faço com a raiz de 5, né? Vou fazer agora. O que eu vou imaginar? Quais são os quadrados perfeitos mais próximos de 5? Então, 2 ao quadrado dá o quê? 2 vezes 2 dá 4. E 3 ao quadrado dá 3 vezes 3 dá 9. Então, a minha raiz de 5 ela vai estar entre os quadrados perfeitos de 2 e de 3. Então, eu vou começar do menor, do 2. 2, aí vou o quê? Após a vírgula, 1. Então, 2,1 ao quadrado, né? Ó,
É a mesma coisa de eu fazer, ó, 2,1 vezes 2,1, tá bom? O que eu vou encontrar, ó? 4,41, quando você fizer essa multiplicação. Posso ir adiante? Posso, vou até chegar ao número mais próximo de 5. 2,2 ao quadrado, encontro o quê? 4,84. 2,3 ao quadrado, o que eu vou encontrar? 5,29. Se atento. Opa, eu passei. Então, o que vai ser o meu primeiro número após a vírgula? 2,2. 2,2. Novamente, meu problema não está pedindo duas casas, então eu vou tentar aqui a segunda casa. 2,2, acrescento agora um 1. Então, 2,21 ao quadrado, que é a mesma coisa de 2,21 multiplicado por 2,21, que vai dar o quê, ó? 4,8841. Posso ir adiante? Posso. 2,22 ao quadrado, que vai dar o quê? 4,9284. 2,23 ao quadrado, que vai dar o quê? 4,9729. Posso ir? Posso. 2,24 ao quadrado, vai dar 5,01. E, pô, passei. Então, vai ser o quê, ó? 2, né, ó? Tá aqui, ó, parou aqui. 2,23, não é? Então, a minha raiz aproximada de 3 é 1,73. A minha raiz aproximada de 5 é 2,23. Então, eu faço agora o quê? Só a soma. Faço o que o meu problema está pedindo. Calcule os valores. Então, raiz de 3, ó, 1,73. Raiz de 5, 2,23. Então, 1,73 mais 2,23 dá 3,96, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E qualquer coisa, voltem novamente à videoaula do início para tirar alguma dúvida que ficar, tá bom? Muito obrigada a todos, tá? E até a próxima.